Irmãos, a paz do Senhor Jesus, alguns pastores, uns de má fé, outros por ignorância, estão promovendo uma verdadeira histeria religiosa no meio dos evangélicos. Por quê? Porque eles estão fazendo vídeos na internet, postando vídeos na internet, dizendo que está acontecendo uma perseguição à igreja, uma caçada à igreja, para fechar a igreja, prender pastor. Por que isso? Por causa do isolamento social. Amigo, preste atenção. Na época dos apóstolos, ali tinha perseguição religiosa. Por quê? Porque os apóstolos estavam sendo proibidos de falar do nome de Jesus, de pregar a doutrina de Jesus Cristo. Não é o que acontece hoje. O problema não é Jesus, o problema não é o culto, o problema não é o que você crê ou deixa de crer. Porque você tem liberdade de religião, liberdade de expressão, de crença, de culto. Você tem liberdade de culto, entendeu? O problema é a pandemia. E a aglomeração, isso é uma recomendação médica, a aglomeração faz com que o vírus, a Covid-19, venha espalhar ainda mais, entendeu? Não é só a igreja que as pessoas querem que pare, não é só o culto que tem pessoas que querem que pare. Escolas foram paradas, as pessoas também não querem que abra as escolas. E aí, a escola está sendo perseguida? É claro que não. Não teve desfile de escola de samba? E aí, as escolas estão sendo perseguidas? É claro que não. Nos jogos de futebol, não está sendo permitido as pessoas ir lá para assistir o jogo, na arquibancada. E aí, os times de futebol estão sendo perseguidos? Então isso é uma bitolação, é uma estratégia política. Para quê? Qual a finalidade disso? Para dizer que a igreja está sendo perseguida no Brasil e qual é a solução? Votar no determinado candidato, que esse candidato vai te proteger. Irmão, ainda que a igreja estivesse sendo perseguida no Brasil, o crente, ele não vai recorrer à política. Os apóstolos eram perseguidos e quando eles eram perseguidos, presos, mortos, torturados, eles não recorriam à política. Eles dobravam o joelho e falavam com Deus. E Deus ia lá resolver. Deus ia lá e abrir a porta da prisão, como fez com Pedro, com os apóstolos, com Paulo e Silas. Então, se a igreja estivesse sendo perseguida no Brasil, a solução é buscar Deus. E não votar no candidato tal. Poxa, isso é uma malandragem, né, irmão? Então, é recomendado que se pare com aglomeração. O problema é aglomeração, é multidão. Esse é o problema. Deixa eu te falar uma coisa. Você deixar de estar naquela congregação, isso não atrapalha a sua vida espiritual, não atrapalha a sua comunhão com Deus. Entendeu? Até porque nós sabemos que igreja não é pedra, não é tijolo. A igreja não é aquele templo. Nós somos o templo do Espírito Santo e a igreja somos nós. Essa igreja, ela não fecha. Entendeu? Então, você vai ver na Bíblia, o que Jesus ele fala? E tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto e ele te recompensará. Então você se isolar não te atrapalha espiritualmente, pelo contrário, isso te fortalece. Nós evangélicos sempre tivemos esse costume. Quando a gente quer buscar mais a Deus, a gente se isola. Moisés ficou 40 dias no monte, isolado, e recebeu as tábuas da lei. Noé com a sua família ficou dentro da arca. Não sei quantos dias, mais de 100 dias ali. O dilúvio durou 40 dias, mas eles ficaram muito mais tempo na arca. E aí? E Deus estava na arca. Então agora é a hora da igreja ficar na arca. Por quê? Porque fora da arca está acontecendo um dilúvio, que é uma pandemia, que matou 200 mil pessoas, quase 300 mil, só no Brasil. Eu quero lembrar que, na Coreia do Sul, um pastor evangélico ele foi responsável por 60% dos contaminados pela Covid naquele país. Por quê? Porque o pastor pegou missionários e enviou para a China para orar, para curar os doentes lá. Não curou, contraiu a doença e ainda levou para o seu país. Esse pastor teve que pedir perdão. Por quê? Porque a Bíblia diz, vigiai e orai. Se você ora, mas não vigia, a sua oração é em vão. Então o que isso significa? Eu sei que tem uma pandemia. Aí eu vou falar, mas eu confio em Deus para me proteger. Eu confio em Deus para me curar. Aí por isso eu vou para uma aglomeração? Aí eu estou tentando ao Senhor. Entendeu? Vigiai e orai. Tá bom? Deus abençoe a todos.